Olá, eu sou o Guto E eu sou a Gabriela. e esse é o Cripto em Ponto. Hoje a gente vai conversar sobre uma pergunta que não quer calar. Bitcoin é refúgio seguro na crise ou é outra coisa? Não. Essa relação dele com a bolsa, né, sempre dá o que falar. É verdade, Guto. Tem muita discussão e a ideia hoje é justamente essa. A gente vai explorar umas análises recentes, sabe? Ver qual é o papel do Bitcoin nas carteiras. Boa. Vamos olhar essa correlação com ações, empresas que estão adotando, como está a regulação lá na Coreia do Sul, por exemplo. E dar uma olhada nos movimentos recentes no mercado também, né? Usando relatórios e notícias que saíram agora. Perfeito. Então, começando por essa questão. O Bitcoin protege o investimento ou ele serve mais para diversificar? Tem um relatório da Headstone Oracles que botou uma pulga atrás da orelha sobre isso. Sim, eles analisaram a correlação com o S&P 500. E olha que curioso, em 7 dias deu uma correlação negativa forte. Poderia indicar proteção, né? À primeira vista, sim, mas Mas aí, quando olharam a janela de 30 dias, a coisa mudou. Ficou variável, como eles disseram. Flutuando ali entre menos 0,2 e mais 0,4. então não é aquela coisa constante, né? Tipo, bolsa caiu, Bitcoin subiu. Não é bem assim sempre. Exato. Para ser considerado um porto seguro clássico, a gente esperaria uma correlação negativa mais forte, tipo abaixo de menos 0,3 e mais estável, como não é o caso. Então, o relatório sugere que ele funciona melhor para quê? Para diversificar. Isso. Como diversificador, ele brilha mais, por enquanto. Ele meio que dança um ritmo próprio, diferente de outros ativos. E isso pode trazer retornos extras para a carteira, entende? Entendi. Quer dizer, ele não é o ouro digital nesse sentido de proteção pura ainda, pelo menos não consistentemente. É, por aí, o próprio pessoal da Headstone falou, Marcin Kazmierczak, o Bitcoin ainda precisa amadurecer antes de se desvincular dos mercados de ações. Ainda falta um chão, né? E essa maturidade será que vem com mais gente grande entrando, tipo a BlackRock elogiando, empresas colocando Bitcoin no caixa? Isso talvez ajude a diminuir aqueles solavancos, a volatilidade. Olha, tende a ajudar sim. O relatório até mencionou que a volatilidade de 30 dias caiu e a semanal bateu uma mínima de mais de 500 dias lá no fim de abril. A entrada de institucionais pode trazer mais calma para o mercado. Uhum. E mesmo com a volatilidade que ainda existe, não dá para ignorar o retorno histórico, né? Mais de 230% ao ano nos últimos 5 anos é coisa pra caramba. Mesmo uma alocação pequena, tipo 1%, 5%, já pode dar um gás no retorno ajustado ao risco do portfólio. Falando em empresa entrando, teve o caso da Melius aqui no Brasil, né? Empresa listada na B3. Sim, bem interessante esse movimento. Compraram quase 46 bitcoins, deu uns 23 milhões de reais na época, e colocaram como reserva estratégica, 10% do caixa deles. Foi ousado. E as ações deles responderam bem depois. Subiram mais de 175% em 30 dias depois que intensificaram essa estratégia. Eles até mudaram o objeto social para incluir investimento em Bitcoin. Nossa, mas eles já não tinham um pezinho em cripto antes? Já tinham, sim. Desde 2021, compraram o Alter Bank, fizeram cashback Bitcoin, o tal CryptoBack, compra e venda no app. Essa compra para reserva é um passo além. Sinaliza mais confiança no longo prazo. E parece que eles querem puxar mais gente para isso aqui no Brasil. O CEO da Melius, o Israel Somen, até se reuniu com o Michael Saylor, aderiu àquele Bitcoin for Corporations. Quer incentivar outras empresas por aqui. É um movimento para ficar de olho, com certeza. Mostra a tese do Bitcoin como reserva ganhando tração prática. Mas tudo isso esbarra um pouco na regulação, né? Como os governos veem isso. Sempre. E aí, olhando para fora, a Coreia do Sul tem um cenário curioso. Os principais candidatos à presidência lá estão apoiando a ideia de liberar ETFs de Bitcoin à vista, os spot ETFs. Opa, isso parece um sinal bem positivo, não? Tipo o que aconteceu nos Estados Unidos? Parece. Mas, assim, tem um mais aí. Hoje, na Coreia, ETFs de cripto e investimento institucional são proibidos. O mercado lá é 100% varejo. Então é bem diferente. E o histórico não ajuda muito. Políticos já fizeram promessas parecidas antes, tipo em 2022, e não cumpriram. Sabe como é, né? Promessa. Sei, promessa de campanha. E tem um exemplo de Hong Kong também, né? Que liberou os ETFs, mas o começo foi meio morno.
comparado com a festa que foi nos Estados Unidos. Exatamente. O desempenho inicial lá não foi tão explosivo quanto se esperava. Então, assim, tem sinais de abertura na Coreia? Tem. Mas o passado recomenda um pé atrás, sabe? Não dá para contar com o ovo antes da galinha. Entendido. Muita calma nessa hora. E o mercado em si, Gabriel, como é que está o pulso recente? Tem dados mostrando otimismo, alguma coisa assim? Olha, tem alguns sinais interessantes, sim. Dados da Glassnode, por exemplo, a tal da capitalização realizada do Bitcoin. Aquela que olha o preço da última vez que as moedas se moveram. Essa mesma. Ela cresceu uns 30 bilhões de dólares desde o fim de abril. Isso sugere que está entrando dinheiro novo, que o pessoal está confiando. É um aumento de 3% ao mês, mais ou menos, em maio. Interessante. E volume de negociação? O volume Spot Delta, que mostra a diferença entre compra e venda no mercado à vista, também deu um sinal positivo. A média móvel de 7 dias ficou positiva, teve um pico ali perto de 5 bilhões de dólares em meados de maio. Isso indica que tem gente comprando mesmo. Demanda real. E, tecnicamente, alguma análise chamou a atenção? Bom, o padrão geral tem sido de consolidação e depois expansão. A gente viu uma análise específica, olha, Guto, essa análise era bem otimista, com números até meio fora da curva, talvez. Que números? Falava numa consolidação atual entre, tipo, 100 mil e 105 mil dólares. 105 mil dólares. Uau, bem alto mesmo. E o que ela previa? Segundo essa fonte, se o padrão continuasse, poderia rolar um reteste ali na faixa dos 100, 102 mil dólares, para depois tentar romper os 110 mil na semana seguinte. Caramba. Mas, ó, muita calma. Isso é uma análise bem específica e, francamente, super otimista. Se o preço caísse abaixo dos 102 mil sem recuperar rápido, essa ideia de alta já ia por água abaixo, tá? É só uma perspectiva pontual. Ok. Anotado. Então, resumindo nossa conversa. O Bitcoin, por enquanto, está mais para diversificador do que para escudo anticrise clássico. É o que os dados mostram hoje. A adoção por empresas está andando, com a Melius sendo um exemplo prático aqui no Brasil testando essa tese de reserva. Sem um caso para acompanhar de perto. A regulação pelo mundo continua naquela dança, né? Sinais mistos, como a gente viu na Coreia do Sul, tem promessa, mas tem incerteza. Exato, um cenário ainda em construção. E o mercado recente, apesar de algumas projeções talvez exageradas, mostra alguns sinais de confiança, de entrada de capital. O sentimento parece ter melhorado um pouco. Entender todas essas peças juntas, correlação, adoção, regulação, o humor do mercado, é que é o X da questão para avaliar o papel das criptos, né? Com certeza. E antes da gente fechar, pessoal, se estão curtindo essa nossa conversa aqui no Cripto em Ponto, Já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder as próximas. Ajuda muito a gente. isso aí. E para a gente pensar, com empresas como a Melius entrando e essa discussão toda de regulação, o que será que vai realmente destravar a próxima fase de maturidade do Bitcoin, hein? Será que é a adoção institucional em peso? Uma clareza na lei nas grandes economias? Ou, sei lá, alguma inovação tecnológica que a gente nem imagina ainda? Boa pergunta. Para a gente continuar acompanhando, fica aí a reflexão.